Temos agora, então, a questão número 4. Usando a função erro quadrático e função quociente, a função erro quadrático e a função quociente, calcule a posição coluna-linha da melhor correlação na janela de pesquisa com a janela de referência. Escreva a caneta a resposta no lugar indicado. Então, esse procedimento, esse exercício, ele se baseia nos conceitos da correspondência de imagens que foram ensinados para vocês, tão importante na fotogrametria. Correspondência baseado em área. Então, nós vamos procurar a ocorrência dessa matriz aqui, de referência, nessa matriz de pesquisa. Eu quero encontrar essa correspondência nessa imagem de pesquisa. Então, para fazer isso, nós vamos comparar essa imagem aqui, esse 3x3, com todas as possibilidades de 3x3 que temos aqui na referência, na pesquisa. Então, essa função inicial, função quociente, vamos começar por ela, depois a função erro médio quadrático. Então, nós vamos fazer, como é que nós fazemos o cálculo? Eu ensinei em sala de aula a fazer esse cálculo. Então, você vai comparar pixel, o pixel central é o de referência, é o pixel, a posição 1, 1, você está comparando. Você vai usar os vizinhos para fazer a comparação. Então, os vizinhos, você vai pegar o 128, dividir pelo 126, somar pela divisão de 125 por 125, somar com a divisão de até a última divisão, 148 por 126, que é essa ocorrência aqui dessa janela 3x3. E então, com esse cálculo, nós vamos ter um valor de 1.054. Fazendo isso para todas as possibilidades, então nós temos aqui esses valores, a posição 2, 2, 1, coluna linha, a posição 1, 2 e a posição 2, 2, em que a melhor correspondência se deu aqui nessa posição. Ou seja, porque a função quociente, o melhor resultado da função, melhor correspondência vai ser quando tivermos o valor próximo de 1. Então, o valor mais próximo de 1 é esse aqui, 0,981. Já na função erro quadrático, nós vamos calcular, então, a pesquisa menos a referência. 126 menos 128 ao quadrado, mais 125 menos 125 ao quadrado, e assim por diante, todo mundo dividido por 9 ao final. Que vai dar um resultado aqui na primeira posição, a posição 1 vai dar 688. Isso vai gerar um resultado, então, 688 para a posição 1, 153, posição 2, 1, na posição 1, 2, 593, na posição 2, 2, 707. Na função erro médio quadrático, o melhor resultado se dá na matriz, na posição em que tiver o menor valor, menor erro, que é a posição 2, 1. Dá para perceber que deu diferente, o resultado deu diferente de correspondência, como a gente falou em sala de aula. Ou seja, a resposta aqui, a melhor correspondência na função quociente é a posição 2, 2, a resposta seria 2, 2. Na função erro médio quadrático, então, a melhor resposta na posição coluna-linha, coluna 2, linha 1. Tudo bem? Essa foi a questão número 4. Questão número 4, que vale 1.5. Vale 1.5, no total até agora 5 pontos da questão número 4. Questão número 5, vamos na continuidade na questão número 5, a partir daí são questões mais dissertativas, para a gente falar sobre conceitos. Então, conceito de MDT, MDS, MDE. Defina e explique os procedimentos necessários para se obter esses produtos a partir de fotografias. Então, vamos ver o que é MDT, MDS e MDE.
Então eu coloquei aqui uma definição minha, parecida com as definições que temos na literatura. O que é o MDT? MDT é o modelo digital de terreno. E o que representa o MDT? Representa a superfície apenas do terreno, sem as árvores e as edificações e qualquer outros elementos. O MDT é o terreno, é a parte de solo, certo? É o solo presente, tudo bem? Desconsiderando os outros elementos que estejam por cima dele. MDE é modelo digital de elevação, de elevações. Representa a superfície do terreno também, com os objetos que estão sobre ele. Com os objetos que estão sobre ele, como árvores e edificações. Se aqui o MDT não tem árvore nem edificação, no MDE temos as árvores e as edificações. Tudo bem? E MDS, o que significa? Modelo digital de superfícies, ou superfície. Representa qualquer superfície medida, englobando todos os tipos de superfície. Por exemplo, um terreno é um modelo digital de superfície. Elevações é um modelo digital de superfície. Mas também o modelo de um rosto, de um carro, de uma casa, de um objeto, uma estátua, de um monumento histórico. Todos esses elementos não são nem terreno nem elevações, e então são os modelos de superfícies que representam os chamados modelos de superfície. Tudo bem? Como é que você faz esses modelos por fotogrametria? O principal processo que é utilizado na fotogrametria é primeiro, você faz orientação interna e externa dessas fotos. Certo? Primeiro você tem que fazer orientação interna e externa dessas fotografias. Fototriangulação, por exemplo. Ou um método direto de medição disso. Da orientação externa e a orientação interna tem que calibrar. Posteriormente, você faz a correspondência de pontos homólogos por meio de métodos seletivos e automáticos. Ou seja, é a correspondência de imagens que vai gerar modelo digital de superfície por fotogrametria, vai permitir fazer isso. Por métodos seletivos, você vai lá selecionar e vai medir. E vai gerar uma nuvem de pontos, uma quantidade de pontos selecionados por você. Ou de forma automática. Você vai fazer essa medição de forma automática. Certo? Por meio de algoritmos, por exemplo, usando a correspondência, que nós aprendemos a fazer correspondência de imagens baseada em área. Método de redução de espaço de busca e tal, mas baseado em área, por exemplo. Questão número 6. Descreva o que é uma ortofoto, os tipos existentes e os procedimentos e os recursos mínimos necessários para a sua confecção. Então, o que é a ortofoto? Os tipos de ortofoto que existem e procedimentos para você fazer a ortofoto. Condição mínima para você produzir uma ortofoto. Bom, o que é uma ortofoto? Uma ortofoto essa é a minha resposta, é uma fotografia que foi retificada da geometria perspectiva, tendo sido corrigidos os deslocamentos devido ao relevo. Dois tipos de ortofotos podem ser determinados: as ortofotos e as ortofotos verdadeiras. A primeira utiliza para a sua confecção o modelo digital de terreno. Ou seja, quando você falar de ortofoto, você usa o modelo digital de terreno para gerar a ortofoto. Para você gerar a ortofoto verdadeira, a true ortofoto, você vai usar o modelo digital de elevações. Inclusive as restituições que você fizer, os processos de extração de feições que você tiver feito sobre a superfície do terreno, sobre a superfície das elevações, inclusive. Ou seja, é um MDS completo sobre o terreno. Tudo bem? Aí vai diferenciar você fazer o modelo digital
a ortofoto da tua ortofoto. Um você usa as elevações na tua ortofoto, na ortofoto sempre você usa o terreno. O que vai acontecer? Na ortofoto você vai ver as edificações e as árvores, elas vão estar inclinadas, elas estarão inclinadas. Já numa true ortofoto, as edificações estarão corrigidas da inclinação devido ao relevo. Tudo bem? Os recursos mínimos para você confeccionar uma ortofoto são: mínimo, uma foto orientada e um modelo digital de superfície. Uma foto orientada e modelo digital de superfície sobre ela. Para você poder fazer os procedimentos de ortorretificação, você precisa do modelo digital de superfície. Ou, se você não tem o modelo digital de superfície, um par de fotografias, no mínimo um par de fotografias, com as quais você vai determinar se determina o MDS embaixo dessas fotos. E aí você então pode fazer a correção da ortorretificação. Tudo bem? Questão número 7. Descreva o método de fototriangulação por modelos independentes de formação de faixa, que é o método mais inicial lá que nós ensinamos dentro da disciplina. Então, modelos independentes de formação de faixa. Primeira coisa importante, a unidade geométrica que nós vamos usar é modelo formado. Formado como? Orientação relativa. Modelo formado, produzido já. Então você não tem fotografia, só tem modelo. Então eu escrevi um texto aqui para descrever isso. Essa descrição de como se faz tem no livro do Lugnani. No livro do Lugnani tem lá presente essa descrição. Então esse é um método sequencial. Ou seja, é feito em passos. Primeiro passo, primeiro deles, se realiza a concatenação de um par de modelos adjacentes em uma faixa, criando um subbloco de modelos. Tudo bem? Você pega o primeiro modelo, vai ter pontos adjacentes aqui na região de adjacência entre os modelos, você vai usar esses pontos para fazer a determinação de parâmetro de transformação geométrica 3D e vai concatenar depois esse modelo. Com esse par de modelos concatenados, faça a concatenação do terceiro. Aí você tem um par aqui, um par, dois. Aí você pega um terceiro e concatena nesses dois, usando a região de adjacência de pontos que tem ali, que são homólogos. Ampliando-se o subbloco. Esse procedimento é realizado até que todos os modelos adjacentes da faixa tenham sido concatenados. Tudo bem? E aí? Com a faixa, você vai fazer até que todos os modelos estejam concatenados. Com a faixa toda concatenada, então, faça em seguida a orientação absoluta dessa relação, em relação ao terreno. Você pega a faixa inteira de modelos conectados e orienta ela inteira em relação ao terreno, usando os pontos de apoio, que agora você tem os pontos de apoio suficientes para o processo de orientação absoluta dessa faixa. É isso que você faz. Na sequência, todos esses procedimentos, no final, todos esses procedimentos de concatenação e orientação. Deixa eu ver se é o final. Não é o final, tem mais comentário ainda. Todos esses procedimentos de concatenação e orientação absoluta são realizados por meio de transformações geométricas compatíveis, ou seja, com o número de pontos mínimos necessários para você fazer a transformação. Pontos homólogos, de acordo com os pontos homólogos disponíveis nos referenciais pertinentes, ou seja, o referencial do subbloco, da faixa, e o referencial do terreno. As transformações geométricas mais utilizadas para a concatenação são a hexagonal e a afim, ambas em 3D. Lógico, né? Dependendo do número de pontos disponíveis, onde os CPs adjacentes são fundamentais para se quebrar a possível correção. Desculpa, aqui a palavra é correlação. A possível correlação entre os pontos da superfície do modelo
que podem estar próximos de um alinhamento, tornando o sistema de equações singular. Para a orientação absoluta, acrescenta-se a possibilidade das transformações polinomiais. Certo? A gente falou bastante disso em sala de aula ao longo do semestre. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. A questão de número 8, a penúltima questão. Descreva o procedimento necessário para a realização da calibração de câmaras, de acordo com a prática realizada em sala de aula. Nós temos a prática em sala de aula da calibração de câmaras. Nós temos uma parede aqui de calibração de câmaras na universidade. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi adquirir as fotografias dessa parede de calibração. Nessa parede de calibração, temos pontos pré-sinalizados, pontos de apoio pré-sinalizados determinados por topografia, interseção avante, topográfica, interseção topográfica. Então, uma vez tirada determinadas, eu estou falando o que está escrito aqui no texto. Uma vez que foram tiradas essas fotografias são descarregadas no computador, convertidas para os formatos necessários, né? Se isso é JPEG para MP, TIFF, assim, etc. E então, você mediu, vocês que fizeram a atividade, mediram os pontos em um software que permite a medição de coordenadas nas imagens, os pontos de apoio, dos pontos de apoio. O número de fotografias e de pontos de apoio necessários deve ser determinado de acordo com a necessidade do ajustamento que será executado, que leve em consideração o número de parâmetros, incógnitos, observações e pontos de apoio disponíveis. Bom, então a partir das fotografias, você fez a medição nessas fotografias dos pontos de apoio pré-sinalizados. Pode medir outros pontos que não sejam os de apoio também. Vai ajudar na ligação entre as imagens. E além de tudo, esse ponto vai ser conhecido depois do processo de ajustamento, vai ser conhecido no terreno, no objeto. Os parâmetros de orientação interna e externa aproximados da câmara, ou câmaras, quando se tratar de múltiplos sensores, devem ser conhecidos. Parâmetros aproximados. Quem que eu estou falando? A orientação externa aproximada, a orientação interna aproximada, como, por exemplo, a focal, por exemplo. Focal aproximada, que é a focal nominal da sua câmera. Se a sua câmera tiver um JPEG, é só ir lá no JPEG e olhar lá, que vai estar o nome da marca da câmera que foi utilizada na aquisição. Engasguei, né? Quero terminar logo, faz tempo que eu estou gravando esses vídeos. Então depende da sua câmera, do sensor, da marca do sensor, vai ter a focal nominal lá que você vai introduzir como parâmetro aproximado. O tamanho do pixel você precisa saber, o número de pixels que essa imagem tem, você mede, você calcula na imagem, você calcula depois o tamanho do pixel em milímetros, são informações necessárias. Tudo bem? Bom, fabricante, são as informações nominais do fabricante. Desculpa aí pelo sono. Arbitrados e a orientação exterior arbitradas com observações empíricas pelo especialista que estiver executando, no caso você. Esses elementos devem ser introduzidos de acordo com as necessidades da aplicação, software de calibração de câmaras que estiver, faltou um R aqui, sendo utilizada. Bom, continuando, a partir dos pontos de apoio conhecidos no terreno, objeto, e os correspondentes pontos medidos nas imagens, é realizada a reconstituição dos feixes perspectivos internos. Ou seja, você mediu o ponto no terreno, mediu o ponto na imagem, mediu os homólogos na imagem, ponto terreno e o homólogo na imagem. Você reconstrói um raio para
para esse par de pontos, num terreno na imagem, você constrói um raio. Esse raio, você vai reconstruir ele internamente e externamente. Para você fazer isso, você vai ter que adicionar o modelo matemático com os parâmetros adicionais. Certo? Ou seja, os efeitos temáticos e a focal. Mas com observações livres de erros grosseiros. Tem que tirar o erro grosseiro das observações todas, justamente evidente que não pode ter erro grosseiro. Utilizando-se um método de ajustamento adequado pelo MMQ, os parâmetros e as observações do modelo funcional são todos ajustados, sendo determinados aqueles que não são conhecidos até então. Então, os parâmetros que não são conhecidos até então, você vai determinar. Inclusive, pontos de ligação. Você vai poder determinar com a calibração de câmaras. Porque também é uma fototriangulação, é evidente, né? Mediante os resultados, então agora passamos para a análise de resultados. Você executou a calibração, tá? Executou a fototriangulação inicial e vai ter um resultado. Deve-se proceder às suas análises. Então você vai ter que analisar os resultados, verificando suas significâncias perante o sistema de equações. Uma sequência de procedimentos de ajustamento deve ser realizada. Então agora é a análise. Primeiro ajustamento. Deve-se ajustar o modelo com um conjunto mínimo de parâmetros em consideração, para que os parâmetros de orientação exterior sejam determinados. Para você fazer o ajustamento inicial, para dar o start. Então, para dar esse start, não é muito bom encher de parâmetros adicionais. É bom você colocar uma quantidade, focal, ponto principal, K1 no máximo, e deixar os outros não determinados, a não serem determinados. E aí você vai executando o processo de calibração de câmaras no software que estiver sendo executado. No caso, a gente usou o programa do professor Galo, lá da Unesp. Mas você pode usar um outro programa, ou você pode construir o teu. Depois disso, deve-se proceder à análise da estabilidade da câmara, calibrando focais e pontos principais, como fotovariantes. Então você calibra focal e ponto principal como fotovariante. E analisa a flutuação desses parâmetros. Como é que eles se comportam, a flutuação deles. Se flutuar demais, é porque alguma coisa aconteceu. Essa câmera ela pode não ser tão estável. Ela não ser estável. Deixa eu só dar mais uma giradinha aqui, para não ficar dando reflexo em mim aqui. Então ela não vai ser estável se tiver flutuações, principalmente na focal e no ponto principal. Depois que você fez isso, desculpa aí o sono. Você fez isso, na sequência, deve-se avaliar essa estabilidade e flutuação. Tá, já foi o que eu falei agora há pouco. Avaliada essa estabilidade, então, visto se a câmara é ou não estável, independentemente se é ou não é, deve-se determinar um conjunto de parâmetros que satisfaça a necessidade do serviço. Ou seja, aqueles parâmetros vão servir só para aquele serviço, para aquele trabalho, para aquele processo de medição. Tá? Essa câmera ela tem que ser calibrada sempre, se ela for não estável. Mas aí você vai calcular um conjunto de parâmetros, né? Bloco variante, para aquele serviço. Por fim, deve-se avaliar a significância dos parâmetros perante suas dispersões, eliminando do processo aqueles que não são significativos, quando houver a possibilidade, deixando no sistema de equações parâmetros que são significativos. Ou seja, por exemplo, o que eu quero dizer? Se focal é significativo, tudo bem. Mas se ponto principal, o x0, não for significativo, mas o y0 é, você tem que deixar o x0 junto. Que não dá para eliminar um do outro. Não dá para deixar sem. Certo? Não dá para não calibrar. Por exemplo, se K2
sempre vai ter essa situação. K2 não for significativo, tira o K2. Se K3 também não for, tira o K3. Certo? Se K1, K2 e K3 não forem, você tira os 3. Você pode tirar. Mas P1 não descola de P2, assim como o X0 não descola de Y0. E A não descola de B. Então eles têm que ficar, se um é, o outro também tem que permanecer. Então é assim que você tem que analisar. E é assim que você tem que proceder para gerar o seu conjunto de parâmetros únicos. Tá certo? E a questão última, ela tinha um tom de proporcionar a você que você tenha oportunidade de discursar, escrever sobre a disciplina que você estudou, sobre fotogrametria. Juntando um pouquinho de outras matérias, mas mais a fotogrametria. Então era esse o objetivo, de você mostrar o conhecimento. Certo? Então eu vou ler a questão para que vocês ouçam essa questão. Certo? Você pode ler também, mas ouça eu lendo. Tá? Para entrar também, para vocês tentarem memorizar. Você foi contratado como engenheiro cartógrafo de uma prefeitura do interior. E chegando lá, um funcionário antigo, seu chefe, lhe apresentou um conjunto de fotografias fotogramétricas analógicas da cidade de 20 anos atrás. Muita chance disso acontecer. Essas fotografias apresentam como informação apenas o fato de terem sido adquiridas com um único sensor, ou seja, uma única câmera foi utilizada no processo de aquisição, cuja marca era ainda conhecida no mercado, podendo-se assim obter seu valor de focal nominal, ou seja, focal nominal você tem condições de saber. Com o tempo decorrido, poucas mudanças ocorreram entre o período de tomada das fotografias e o presente. É evidente que alguma coisa pode ter mudado, mas existem áreas na cidade que já estão consolidadas e que não mudaram. Certo? Nós vamos entender o que isso dá para fazer, por que dá para fazer com isso. E seu chefe lhe ordenou, ou você faz ou você vai ser mandado embora, que fossem confeccionados a partir dessas fotografias um ortofoto mosaico da cidade. Na frente da prefeitura tem marco geodésico de rede estadual homologado pelo IBGE. O único marco, não tem azimutal não, só tem um único marco. Pelo IBGE, com sua referência de nível também determinada e conhecida. Geralmente tem um marco lá, que o pessoal preservou o marco, mas o azimutal já era. É isso. Como a cidade é pequena, estão disponíveis poucos recursos. A prefeitura não tem dinheiro. Um par de receptores de GNSS, de simples frequência, topográfico, uma estação total e um nível com seus respectivos acessórios. Um scanner A3, com resolução máxima de 1600 dpi, um computador com MATLAB e Office. E sem conexão com a internet, para você ter que resolver o problema dentro desses recursos. Tudo bem? Partindo dessas premissas, descreva os procedimentos necessários que você terá que realizar para gerar para a geração do produto requerido. Utilize os conhecimentos adquiridos no curso de engenharia cartográfica e na disciplina de fotogrametria do curso todo, dando maior destaque e detalhe àqueles ministrados na disciplina de fotogrametria 2. Os conceitos descritos devem ser deve ter consistência e serem corretos em termos teóricos e lógicos. O espaço limite de 3 são dos 3 versos da folha que foram dados na prova. Bom, então a minha resposta, tá? Minha resposta. Ela não é completa, evidente que ela não é,
pode ter tão completa quanto a quantidade de possibilidade de ficar escrevendo. Mas a gente fez um resumo, e vocês também vão resumir, certo? Tem algumas coisas que tem que ter de norte nesse processo. Primeiro, você tem a sua câmera, você tem a sua imagem, você tem a focal nominal conhecida, você tem um scanner, você pode digitalizar essas imagens nesse scanner. E esse scanner, você tem que ver se a qualidade desse scanner atende a essa necessidade, a essa possibilidade. O que ele atende? Então, os 1600 dpi que você tem, vai gerar um pixel de 15 micrômetros. 15 micrômetros. Sabe o que isso significa? Que você vai ter uma resolução em linhas por milímetro, um poder resolutivo em linhas por milímetro, de 63 linhas por milímetro. Geralmente, esses filmes de câmeras analógicas antigos eram adquiridos com 50 linhas por milímetro, ou seja, 20 micrômetros de pixel. Ou seja, o seu scanner dá para escanear essa imagem, sem problema nenhum. Você pode até fazer com os 20 micrômetros, que é o usual de ser feito, e eu já discuti isso com vocês antes. Certo? Então, você consegue fazer isso. É compatível com a resolução dos anos 80, 90 e 2000. É compatível. Só que o scanner não tem essa qualidade de um scanner fotogramétrico. Mas você vai conseguir, algum produto você vai conseguir gerar. Vai conseguir gerar uma ortofoto da época, sim, com certeza. O ideal é você ir buscar essas fotografias aonde foram adquiridas e pedir ela digitalizada. Certo? Mas você não pode fazer isso. Bom, se você fizer com 1270 dpi, você tem 50 linhas por milímetro, o pixel de 20 micrômetros. Uma vez tendo sido digitalizadas, estas podem vir a serem trabalhadas em computador. Com a ferramenta do MATLAB disponível, é possível utilizar ou construir no MATLAB ferramentas para medição de coordenadas das imagens. Você vai fazer uma ferramenta para pegar a imagem que você está usando lá e medir coordenada nela. Certo? Coordenada de quem? De ponto de apoio. Você vai fazer uma fototriangulação. Vai fototriangular. Vai ter ponto de apoio e vai medir esses pontos de apoio. Né? Basicamente, vai medir esses pontos de apoio com GNSS, com topografia, num sistema de referência local. Você tem um ponto só. Você pode montar uma malha local, certo? Um sistema referencial local. E vai medir pontos de apoio. E vai medir esses pontos de apoio nas fotografias para fazer a fototriangulação, para saber os parâmetros melhor, a focal melhor dessa câmera. Você tem a